Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Oi, eu sou Vanessa Dutra e esse é o podcast Política de Salto. Hoje a gente está gravando o nosso segundo episódio com o meu convidado Caio Luz, ferroviário de formação, autor do livro CPTM 30 anos, ex-subprefeito da Lapa, Ipiranga e Vila Prudente, ex-secretário das subprefeituras da capital e candidato a deputado estadual por São Paulo pelo MDB. Pelo convite, prazer falar com vocês do Política de Salto. Acho que é a segunda edição dessa... É o segundo episódio. Segundo episódio. Prazer poder conversar aqui um pouco sobre São Paulo, a cidade de São Paulo, as nossas experiências na ferrovia, no estado de São Paulo. Acho que vai ser bacana a conversa. Isso, Caio. Eu queria saber um pouquinho de você, sobre a sua trajetória e por que você escolheu a área pública. Eu tenho 33 anos, Vanessa. Desde os 15 estou na área pública. Na verdade, hoje, essa semana que passou, completei 18 anos de vida pública, onde eu comecei como ferroviário numa escola que mantém a CPTM na Lapa. A CPTM é uma das únicas empresas que mantém uma escola ainda para formar aluno-aprendizes e que depois compõem os quadros da companhia. Então, com 15 anos, eu era morador de Ferraz de Vasconcelos, passei nesse concurso e comecei a estudar ferrovia na escola da Lapa. E desde então, passei por vários setores do governo do estado e da prefeitura. Mas tem algumas coisas, acho que ficam marcadas, né? Eu, com 17 anos... Eu estava lendo o livro do Gilberto Dimenstein, O Cidadão de Papel, e uma passagem do livro, a gente tinha uma escritora de livros infantis que ela deixava livros no banco de trás do carro para quando no semáforo era abordada por alguma criança, ela, ao invés de dar a moeda, né, que muitas vezes pediam, ela dava um livro. E ela conta numa passagem que essa criança sentou na guia e por alguns minutos esqueceu aquele mundo duro que ela vivia para entrar na fantasia do livro. Aquilo me motivou a começar, de fato, a exercer alguma atividade social, por assim dizer. E eu fundei um projeto em Ferraz de Vasconcelos, a cidade onde eu nasci e cresci, chamado Amigos da Leitura, que promovia atividades culturais e programas de incentivo à leitura em comunidades carentes. E a partir de então, comecei a atuar na minha cidade, depois expandi para a cidade de São Paulo, para outras cidades do estado. Em algum momento o projeto, não que ele deixou de existir, mas eu parei de ter tempo de me dedicar especificamente a ele, comecei a me dedicar a diversas outras atividades sociais. E até chegar aqui hoje, com 33 anos, tendo passado por algumas subprefeituras, por alguns setores do governo do estado e pela secretaria das subprefeituras. E quais foram os seus desafios nessa sua trajetória, assim? Acho que é bastante coisa marcante, assim, né? Então, o primeiro desafio, eu colocaria que é um desafio do dia a dia, da rotina do cidadão brasileiro, do cidadão paulista, que é sair todos os dias de uma cidade dormitório, muitas vezes, para vir buscar a vida e o trabalho nas grandes metrópoles. Então, saía todo dia de Ferraz de Vasconcelos às 5 da manhã, para às 7 da manhã estar na Lapa e poder começar ali minha atividade na escola ferroviária e retornar depois para ainda fazer o ensino médio à noite em Ferraz de Vasconcelos, dormir 4 horas por noite, mas essa é a realidade de muitos dos brasileiros. Mas não deixa de ser um desafio esse primeiro momento aí dessa construção profissional. Depois disso, quando a gente seguiu a caminhada no governo do estado, passei pela CPTM muitos anos, fiz uma história bonita na CPTM, com várias grandes realizações. Fui atuar no governo do estado, assessorando então o governador à época, Geraldo Alckmin. Depois fui trabalhar na Secretaria de Logística e Transportes. Depois fui trabalhar na CESP, Companhia Energética do Estado, que também foi um grande desafio. A companhia, há 20 anos, desde 98, e isso era 2018, ela passava por um processo de venda acionária
da companhia e não se findava. Então, a gente foi num grupo de 6 pessoas escolhidas pelo então governador, exatamente para conseguir finalizar esse processo que já durava 20 anos. E a gente teve sucesso depois de 6 meses de trabalho na CESP. Depois, um desafio muito importante, né? Quando, logo depois desse processo na CESP, o então prefeito e colega desde militância de juventude, Bruno Covas, me convidou para ser subprefeito do bairro onde eu morava, o que é um grande desafio, mas também uma grande honra. Lá, eu tenho umas passagens interessantes, né, Vanessa? Pouco mais de um mês que eu assumi a subprefeitura do Ipiranga, eu era o subprefeito mais novo da gestão e a maior chuva dos últimos 20 anos da cidade decidiu chegar no Ipiranga. Aquele fatídico 10 para 11 de março de 2019, a gente teve a Anchieta, a Avenida do Estado, a linha de trem, todas fechadas por conta da chuva, e eu era o subprefeito, e o subprefeito há um mês. Eu brinco sempre que eu aprendi tudo que um subprefeito geralmente demora 6 meses para aprender, eu aprendi em uma noite. Porque naquela noite eu tive que aprender todos os detalhes e todas as pessoas com quem eu deveria falar e me conectar. E o maior aprendizado foi o quanto é importante estar perto da população. Naqueles 5 dias que a gente passou debaixo d'água, definitivamente debaixo d'água, foi onde a gente construiu os laços que depois mantiveram por toda a minha gestão no Ipiranga, quase 1 ano e meio que eu fiquei lá, com a população. Porque a gente foi para a rua, a gente esteve junto à população durante os 5 dias e 5 noites, em mais de 108 vias que haviam sido alagadas, e a gente conseguiu, durante esse processo doloroso, que não há alegria nesse processo, mas nesse processo doloroso, a proximidade do poder público mostrou sua força, quando a gente não teve nenhum tipo de manifestação da população, apesar da situação caótica que ficou a região, porque a gente esteve próximo da população durante todo o período. Passado isso, o desafio foi a maior reintegração de posse dos últimos 25 anos na cidade. Mais um mês depois, eu não tinha 3 meses subprefeito, no Heliópolis, que é a maior comunidade do estado, a segunda maior do país, com mais de 200 mil habitantes, e que a gente teve uma reintegração de posse que a gente conseguiu transformar em pacífica, a gente não teve nenhum problema de desordem, e conseguimos passar por essa etapa. Eu costumo dizer que passou esses 3 meses, eu passei pela maior chuva, maior reintegração de posse, dali em diante foi fácil ser subprefeito. e aí seguimos, então, com bastante realizações, passamos pelo Ipiranga com muitas entregas, passamos por uma Vila Prudente em meio à pandemia, que foi um processo muito complexo para todos os gestores públicos, não só para a gente. Depois passamos pela Lapa, que foi uma honra também, porque era a subprefeitura onde morava o prefeito, Bruno Covas, então era o subprefeito do prefeito, que era muito legal. E depois a infeliz perda do prefeito, a chegada do prefeito Ricardo Nunes, que manteve seu legado com bastante cuidado, lealdade, vem mantendo. E ele me convidou para ser secretário executivo por conta das experiências que eu tive nessas 3 subprefeituras. Então, eu passei a coordenar as 32. Então, ficou 32 vezes mais difícil, mas a gente conseguiu também passar com um certo sucesso aí por essa missão. Que fez um belo trabalho. Eu escutei até esses dias uma coisa interessante, que perguntaram assim, o que você espera de um político, né? E a pessoa respondeu assim, mais do que tudo, eu espero que ele seja humano. Né? Então, isso é importante que as pessoas que estejam ligadas e estão na área pública tenham essa... Eu comentei, ontem eu tive uma conversa em Santos e eu comentei um pouco disso. A pandemia também ela ajudou a gente... A pandemia trouxe quase só problemas e quase só tristeza, e isso é muito triste e lamentável em alguns aspectos, as vidas que perdemos, os parentes, os amigos, mas algumas coisas ficam de lição. E acho que essa humanidade, sob a ótica da solidariedade de um lado da população e do outro, sobre a importância da proximidade das pessoas, isso inclui desde a pessoa mais próxima, que você deixou de poder estar perto por algum tempo e você passa a dar valor àquilo,
mas de depois todas as instâncias, de quanto o gestor público, o político, é importante que ele tenha presença, né? Então, o político ausente é um grande problema. E a gente se acostumou há 15, 20 anos com essa ausência, ou com esse encastelamento dos nossos gestores, um distanciamento da população. Então, a gente vem recuperando isso. Eu acho que o Bruno Covas era um exemplo disso, acho que o Ricardo Nunes é um exemplo disso, dessa proximidade do gestor com a população, e que eu acho que essa escola faz parte de uma nova maturidade da nossa democracia de 33 anos, e que eu considero uma das grandes conquistas desses últimos anos do processo democrático e político. Bacana, Caio. E agora eu queria saber uma curiosidade sobre você. Eu sei que você já teve uma banda. Conta um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, eu sou um músico frustrado, um escritor quase frustrado, porque não é frustrado porque agora eu escrevi o livro de 30 anos da CPTM, né? Então, aos 33 eu consegui fazer aquilo que eu gostaria de ter feito mais novo. Mas eu tive mesmo uma banda, eu tinha 12 para 13 anos, eu tinha uma banda de rock. Ela, infelizmente, não deu certo. Ainda não entendi porquê, mas um fato é que nenhum dos integrantes sabia tocar nenhum instrumento. Mas nós tínhamos a banda, tínhamos aquele sonho de rockstar. E assim, acabou não dando certo, mas trouxe algumas coisas que ficaram, né? Eu acho que uma das coisas, não sei se você ia comentar isso, mas que muitas pessoas me perguntam é a história do Caio Lafayette, né? E tem muita gente que eu fiz todo o processo de militância de juventude sendo conhecido como Caio Lafayette. E o Caio Lafayette era porque, quando eu tinha lá meus 12, 13 anos, eu decidi ser rockstar, né? E eu percebi que Caio Vinícius, que é meu nome, não era nome de rockstar, né? No máximo de dupla sertaneja, assim, né? Caio Vinícius. Eu falei, eu preciso de um nome de rockstar. E aí, à época, eu gostava muito da banda Guns N' Roses. E 3 dos 5 integrantes do Guns nasceram numa cidade chamada Lafayette, no estado de Indiana. Eu falei, nossa, perfeito, Caio Lafayette, rockstar, Guns N' Roses. E comecei a usar. Em meio a isso, eu escrevia. Isso foi um pouco mais longe, porque a banda não sabia tocar, então não prosperou muito. Escrever, eu sempre escrevi. Não consegui fazer disso um ofício, não virei escritor lá atrás, mas assinava meus textos como Caio Lafayette. E aí, com isso, à época surgem as redes sociais, era o Caio Lafayette, porque referenciava aos textos que eu escrevia. Entro, então, para o processo de militância de juventude, é o Caio Lafayette, da rede social, do Facebook, do Orkut ainda, à época, né? E fico conhecido como Caio Lafayette durante toda essa passagem da juventude. E todo mundo me conhecia por Caio Lafayette. A grande mudança de desconstruir o Lafayette, porque não é o meu nome, foi exatamente quando eu virei subprefeito. Porque ali você passa a exercer uma função demasiadamente pública, de relacionamento muito próximo, desde com a população até com a mídia local e por aí vai. E eu achava que não seria interessante passar por esse período com um codinome. E aí foi quando eu comecei a fazer a desconstrução do Lafayette e substituir pelo Luz, que esse sim é meu nome. Caio Vinícius e Luz. Então foi quando eu comecei essa desconstrução do Lafayette. Mas tem muitos amigos que ainda têm marcado no celular como Caio Lafayette, que me liga e me chama de Caio Lafayette. E é uma passagem curiosa aí da história. E aí pegou o apelido. Pegou o apelido de rockstar, tá vendo? E ninguém aprendeu a tocar até hoje. Até hoje. Não teve jeito, não adiantou, fiz aula. Aí teve uma época que eu consegui tocar 4 músicas na bateria, mas eu tocava absolutamente as 4. Se qualquer um pedisse uma quinta, não acontecia. E aí eu percebi que eu não tinha talento mesmo, o problema era comigo, eu desisti dessa coisa e continuo sendo amante da música, adoro música. Meu pai tocava em fanfarra, meu tio é maestro e eu sou um músico frustrado, sou um admirador da música. Mas a música faz parte, né? É bom, é cultura, todo mundo gosta. Eu tentei arranhar violão a vida inteira e também nunca saí disso, nunca consegui aprender, mas o violão tá em casa. Criando pó, mas tá lá. E agora eu queria saber um pouquinho de você sobre essa polarização que a gente está tendo aí nessas eleições de 2022, direita e esquerda.
Eu escutei até o Temer outro dia fazendo uma entrevista que ele fala, né, que não existe direita e esquerda. E eu queria saber mais sobre você, o que você acha disso, como que você vê isso, como você vê essa polarização e como que você entende a esquerda e a direita no Brasil. Eu acho que assim, a gente começar a discutir a política, seja a direita ou a esquerda, já é um avanço da nossa democracia. A partir de 2014, a gente começa a ter a população começando a se interessar por discutir política. Infelizmente, ou talvez isso seja parte do processo, essa discussão ela ainda é muito rasa nessa primeira etapa da discussão. Contudo, eu considero um avanço do processo democrático, uma democracia ainda jovem, nasceu em 88, a gente colocar na mesa do brasileiro, no botequim, na mesa de casa, a discussão sobre política. Então, acredito que em primeiro passo seja natural que ela ainda seja rasa, mas que é um passo para o processo de desenvolvimento para a gente realmente discutir política num nível interessante aí para melhorar nossas escolhas. Depois, infelizmente, dentro desse processo, a gente construiu uma discussão entre nós e eles, um contra o outro, que me pareceu um processo muito eleitoreiro à época e que virou uma disputa de torcida organizada e que a gente chamou de direita e esquerda. Eu acredito sim que haja ideologicamente bandeiras do que a gente pode chamar de direita, bandeiras do que a gente pode chamar de esquerda, mas primeiro que eu acho que aqui no Brasil a gente não discute-as. O que consideram de direita muitas vezes não é dentro da teoria da ciência política de direita, muitas vezes o que consideram de esquerda não é, simplesmente deram uma cor para um e outra para o adversário, escolheram quem vai ser a direita e quem vai ser a esquerda, uma coisa meio solteiro contra casados, e o que um fala, o outro discorda e por aí vai. Mas acredito que isso seja parte do processo. Num terceiro momento, eu acredito também o seguinte: o processo da pandemia atenuou as nossas vulnerabilidades sociais e essa discussão que poderia até começar a fazer sentido, de discutir o nós contra eles e começar a colocar no lugar o que é direita e esquerda, a gente retrocedeu nos últimos anos e hoje as pessoas estão passando fome. A gente precisa começar a cuidar das pessoas para depois voltar nessa discussão ideológica de direita e esquerda. A gente tem que dar um passo atrás, entender que a gente está vivendo um momento de alta vulnerabilidade nas grandes capitais, em todas as cidades do estado e do país, e que a gente precisa se unir para cuidar das pessoas. Para depois, quem sabe, um dia, a gente voltar de novo ao nível de discussão para começar a falar de direita, para começar a falar de esquerda. Coisa, por exemplo, que me incomoda muitas vezes a gente querer apropriar bandeiras dos direitos humanos a um só lado. Vale dizer que algumas questões importantes que hoje a gente tenta se apropriar um lado só dessa bandeira, não é uma questão de direita e de esquerda, é uma questão de regramento, de legislação e de crime. O crime não tem lado, ele é crime sempre. Então, a gente tem algumas questões que ainda precisam ser melhor discutidas nessa divisão do que a gente quer chamar de direita e esquerda. Mas, de novo, acho que a gente vai ter que dar agora um passo para trás. A gente tem um pleito aí eleitoral onde a gente tem 5 escolhas para fazer: de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal, deputado estadual, e que ela é muito importante que a gente desvincule dessa discussão de nós contra eles, solteiro contra casado, e comece a cuidar das pessoas, entender aquilo que é melhor para o país, que é melhor para o nosso estado, e procurar pessoas, Vanessa, que mais do que apontem quais são os problemas que a gente tem, saibam como resolver esses problemas. Na última eleição, a gente se acostumou a fazer escolhas muito vinculadas a algumas figuras espetaculares de mídia que mostravam uma série de problemas. Tinham programas de TV que duravam horas falando de um monte de problema. A grande questão hoje é que as redes sociais, com o nível e o acesso que a gente tem à informação, a gente não precisa de ninguém para mostrar os problemas para a gente. Se a gente for até a rua ali, a gente vai encontrar problema. Se a gente atravessar a rua, a gente também vai encontrar problema.
Se a gente for na cidade ao lado, se a gente for na cidade daqui a 100 quilômetros, a gente vai encontrar problema. Não preciso de ninguém para me apontar esses problemas. A gente precisa de pessoas que saibam como resolver esses problemas. Os problemas estão postos e são muitos. Então, acho que esse é o momento que a gente vive. Essa polarização, né? Exato. Que divide o povo, né? Que parece uma guerra para dividir o povo enquanto eles continuam no poder, né? É uma coisa mais ou menos nesse sentido. É que só interessa quem está no poder. Exatamente. E agora eu queria saber um pouquinho de você, né, sobre a participação das mulheres nessas eleições de 2022, qual a importância das mulheres, e agora com a candidatura da Simone Tebet para presidente do Brasil. Acho que a candidatura da Simone foi muito bem posta pelo MDB, que é o partido no qual eu milito. Primeiro, porque a gente precisava apresentar uma opção para essa polarização que a gente falou agora atrás. A gente sabe que é um processo eleitoral, parece que bastante definido pelo eleitor, contudo, era nosso papel, como um centro democrático, apresentar uma alternativa para a população e a gente ainda tem esperança que vai conseguir fazer esse diálogo com o Brasil. E hoje a gente teve uma novidade interessante, inclusive, né? Exatamente. Então, a chapa encabeçada pela Simone Tebet, candidata a presidente pelo MDB, terá como vice também uma mulher. Eu acho que é uma coisa inédita. Talvez a gente devesse buscar... Eu acho que é histórico, porque na história, não saberia afirmar aqui, mas acredito que seja uma coisa inédita, o que mostra o avanço dessa discussão do papel da mulher na sociedade, não só na política, onde a política é mais um espaço a ser ocupado pelas mulheres na sociedade. E a gente, homens, também devemos defender isso. É nosso papel também. É nosso papel lutar para que haja essa igualdade de espaço, a defesa dessa igualdade. E acho, sim, que essa chapa escolhida, ainda mais com duas mulheres de fibra, como é o caso, como é a Simone, que foi senadora, a Mara Gabrilli, que é senadora, que foi secretária de Estado, secretária municipal, vereadora, deputada, uma grande história, uma pauta importantíssima e moderna sob a ótica de atual. Acho que isso vai conversar muito com esse público feminino, o Política de Salto, que eu sei que tem um diálogo muito importante com esse público feminino. Então, eu acho que é uma candidatura importante para a gente de posicionamento, a gente ter atenção a ela e que ela seja só a primeira de muitas dessas atividades, experiências e pleitos onde a mulher tenha protagonismo que lhe é devido. Porque apesar da gente ser 52,5% do eleitorado brasileiro, as mulheres ainda não se interessam por política, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade ainda um pouco machista e você sabe que ainda a gente não tem aquele espaço todo no sentido... E mulher, por si só, já não se interessa muito pela política. É uma guerra trazer mulher para a política também, porque não é fácil. Então, pouco machista, você foi muito gentil. É bastante machista ainda na nossa sociedade. A gente tem um caminho muito longo ainda para percorrer. A política, como a gente disse, é só um retrato disso. Não acho que a política é a responsável por esse processo, mas ela é parte, ela tem que ocupar essa parte de responsabilidade e começar com chapas, como é esse o caso, a desfazer esse mal entendido, essa situação inadequada desses espaços e a valorização do espaço da mulher. A gente tem algumas etapas que vêm sendo cumpridas ao longo dos últimos anos, que começam a trazer um respiro para esse processo, que tem a ver muito com o espaço para mulheres candidatas, com a destinação de fundo partidário para as mulheres candidatas, mas isso ainda é pouco. Eu acho de verdade que essa chapa ela é um suspiro aí de boas novas aí para esse processo de conquista de espaço das mulheres na política. É isso que a gente está lutando, né? Para de repente chegar no 50-50. Caio, eu queria saber mais um pouquinho de você. O que você pensa da participação das mulheres na política? Em questão, o que você acha que os homens
podem fazer para agregar essa participação das mulheres na política e como pode trazer mais mulheres para a política? Acho que para além dos homens, Anessa, eu acho que a gente precisa começar a olhar boas práticas e trazer aí para a nossa realidade da gestão da cidade, do estado e das grandes cidades. Aqui em São Paulo, capital, por exemplo, a gente tem a Casa da Mulher Brasileira, que é um programa importante, que teve apoio do governo federal, apoio da Prefeitura de São Paulo, e que é um sucesso a ponto do governo do estado ter trazido para si essa ideia, espalhado mais 10 dessa no estado, atendimento a mulheres vítimas de violência, práticas de empregabilidade. Isso começa a ser uma política pública estabelecida que a gente tem que reforçar na cidade e no estado. A gente precisa da participação política da mulher, em todas as instâncias para que a gente possa começar a discutir soluções. Então, desde a gestão, por exemplo, do prefeito Bruno Covas, passando pelo prefeito Ricardo Nunes, a gente passou a ter uma participação mais efetiva das mulheres no secretariado, que é muito importante para a discussão de políticas públicas para as mulheres em todas as secretarias, em todas as instâncias de poder. Isso é muito importante que ocorra. A gente precisa que no governo federal isso também passe a acontecer. A gente já teve uma experiência anterior, mas que acabou ficando pelo caminho. Então, a gente precisa reforçar essa necessidade dessa participação da mulher. Seja um homem o gestor, seja uma mulher a gestora, a gente precisa de mulheres compondo o primeiro escalão dos grandes governos, como também das grandes empresas, participando da tomada de decisão. Acho que esse é o primeiro passo para que a mulher consiga, de fato, efetivar sua participação no processo decisório, seja da política ou em outras instâncias da sociedade. Bacana. E agora chegou uma parte do podcast que é um bate-bola. Eu vou falar um nome de alguma pessoa que esteja aí no cenário político e você me responde com uma palavra. Tá. Lula. Candidato a presidente. Bolsonaro. Candidato a presidente. Simone. Candidata a presidente do meu partido que tem meu apoio. Temer. Um grande presidente que o país teve. Bacana. Caio, me conta mais um pouquinho sobre o livro 30 anos da CPTM, que você é o autor. Isso, no último dia 28 de maio, a CPTM completou 30 anos. E um ano atrás, no dia quando completou 29, eu me coloquei à disposição da companhia, procurei a direção, o presidente, os diretores, me coloquei à disposição para presentear a empresa com esse livro de 30 anos. Vale dizer que a companhia, historicamente, teve de 5, de 10, de 15, de 20, 25 anos, e eu achava que eu precisava devolver. Como eu disse lá atrás, eu fui aluno da Escola Ferroviária, fui formado profissionalmente pela CPTM, muito do que eu aprendi e vivenciei, eu aprendi ali na CPTM, então eu achava que eu precisava devolver um pouco do estudo que a companhia fez por mim. Então comecei no decorrer de um ano, do 29 aos 30 anos, escrever esse livro. E foi um livro diferente daqueles que a gente teve nas outras edições, que eram bastante fotográficos, contavam um pouco da história de forma linear, muito bonitos, bacanas os livros, mas eu quis valorizar aquilo que eu considero a maior preciosidade que tem a companhia, que são os ferroviários. E então o livro consistiu na entrevista com 29 ferroviários que fizeram a história dessa companhia. Então, sob a ótica deles, sob o olhar deles, com a sensibilidade deles, cada um contou um pouquinho da história desses 30 anos. E eu tive a alegria de... Só não foram 30 ferroviários entrevistados para falar de 30 anos, porque eu tive a alegria de que o 30º capítulo fosse uma entrevista com o sempre senador, ministro, secretário de Estado, vice-governador de Estado, Aloysio Nunes Ferreira. E por que o Aloysio? Porque o Aloysio era o secretário de Transportes Metropolitanos que assinou a fundação da CPTM em 1992. Então, ele que assinou o início, eu tive o prazer de conversar com ele e perguntar um pouco, né, como foram esses 30 anos, né? Aquilo que foi prospectado aconteceu, o que aconteceu de igual, o que aconteceu diferente, e como
enxergamos os próximos 30 da companhia. Eu sou um ferroviário de formação, de carreira, e muito interessante, Vanessa, que o ferroviário, ele tem muito orgulho de ser ferroviário. Se você perguntar para o colega que trabalha na área jurídica, para o engenheiro, para o maquinista, que trabalha na CPTM, ele não vai te responder. Se perguntar qual a sua profissão, ele não vai responder advogado, ele não vai responder engenheiro, ele vai responder ferroviário. Então, o ferroviário, ele é ferroviário, qual seja a função dele. E isso é muito bonito. Então, eu quis valorizar essa classe, a classe da qual faço parte. Eu, por exemplo, você sabe, você me conhece. Se perguntar, o que você é? Eu sou ferroviário. Eu sou um músico frustrado, um escritor do livro de 30 anos da CPTM, um gestor público, mas, acima de tudo, e antes de tudo, eu sou um ferroviário. E o quanto é importante a via ferroviária para nós, paulistanos, brasileiros, que utilizamos e serve para demais coisas além de transporte público, né? Para o desenvolvimento Ela é super da cidade, importante. para o desenvolvimento econômico, para o planejamento urbano, para a mobilidade, para a construção e organização das cidades e das metrópoles. Caio, obrigada. Quero agradecer a sua participação no podcast Política de Salto. E agora, se você quiser deixar uma mensagem para quem vai nos assistir, fique à vontade. Primeiro, agradecer, Vanessa, o convite, agradecer vocês que estão nos assistindo, o podcast Política de Salto. Acho que é muito importante, a gente está num processo importante esse ano, um processo eleitoral. É importante a gente lembrar, Vanessa, que o nosso voto, que dura 30 segundos no máximo, ele vai ter validade por 4 anos. Então é importante que a gente analise os nossos candidatos para todos os 5 cargos que a gente deve escolher. Como eu disse aqui na entrevista, que a gente procure alternativas de pessoas que saibam como resolver nossos problemas e não só apontem o dedo para mostrar os problemas, que são muitos, a gente sabe disso, mas que é importante a gente se unir como sociedade e cuidar das pessoas. Esquecer um pouco essa polarização, esquecer direita e esquerda e caminhar para frente em busca do melhor para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, cuidando sempre das pessoas. É isso, bacana. Obrigada. E se você gostou, curte, comenta e compartilha. Até mais. Valeu. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política. Porque o lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive na política.